Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 10 de agosto de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje, um dia Ontem a gente falou, né, que o dia ficaria aguardando o desenrolar do que acontecia no nosso mercado brasileiro aqui, né, no nosso ambiente caseiro. E hoje a gente tem aí a precificação do que aconteceu ontem já na madrugada, né? Eu dormi, eram quase 2 da manhã, estava desde a meia-noite assistindo lá a TV Senado e acabou que num determinado momento o sono venceu sem eu verificar como é que foi a votação final. Pois bem, a gente teve ontem a votação aceitando que aprovou lá o relatório do impeachment do senador Antônio Anastasia. Essa votação aconteceu como se imaginava, com folga, né? Passou o relatório do impeachment com 59 votos, quando o importante era que tivesse 54 ou mais, porque essa votação já aprova daqui a 1 ou 2 semanas aí o relatório final do impeachment, que aí vai tirar realmente a presidente Dilma, vai transformá-la em ex-presidente definitivamente e manter o Michel Temer, que ainda é interino, como o presidente até o final do mandato, né? Ou pelo menos até um novo escândalo, né? Se acontecer, ainda pode ter alguma reviravolta. Mas, enfim, isso, portanto, veio dentro do esperado. O que aconteceu um pouco fora do esperado, mas não muito, até porque na política tem que se negociar, foi exatamente a votação lá da dívida dos estados que aconteceu na Câmara. O presidente teve que fazer alguns ajustes em algumas regras lá que estavam sendo colocadas para conseguir aprovação, mas mesmo assim essa aprovação também aconteceu, portanto, ponto que eu entendo que seja positivo para o novo governo, aí 2 pontos bem positivos para esse novo governo, o que, por incrível que pareça, mas é assim, né, tudo é precificado antes, né, não empolga, ou pelo menos na abertura, o nosso mercado, né, o mercado abre aí com uma pequena alta, mas está subindo 0, alguma coisa, como está subindo o futuro americano, por exemplo, como estão subindo as mineradoras. Num dia de mercado internacional, a boa parte do mercado está negativo, mas está negativo 0,0 alguma coisa, né? Um dia, assim como foi toda semana e até semana passada, um dia de muito pouca movimentação nos mercados, né? Aqui no Brasil a gente continua como estava ontem, né? Eu mostrei até para vocês aqui uma consolidação no Ibovespa e também no índice futuro. A gente continua nessa consolidação. Ontem um dia extremamente chato, quando parecia que a coisa ia andar, né? Eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Isso aqui eu tracei ontem aqui na abertura, né? E vou continuar com ele, vou traçar novamente aqui para vocês, né? Essa consolidação. Ontem, quando a coisa parecia que ia andar, a gente veio com uma queda muito forte de mercado, junto com uma queda também forte lá fora, mas que não foi suficiente para trazer também para a tendência de baixa, né? Deixa eu apagar esse aqui embaixo aqui, que isso aqui não tem mais porque tá aqui, é coisa velha. A gente simplesmente perdeu força, mas continuamos na mesma, continuamos na consolidação sem muita novidade. Então, mais uma vez, né, a gente teve aí um dia lateral. Agora, não foi lateral para todos os ativos, né? Aquilo que a gente já tinha conversado com vocês desde sexta-feira. Os principais ativos do Ibovespa, né, estão aí trocando chumbo. Então, num dia os bancos caem, em Petro e Vale sobe, no outro dia Petro e Vale cai, os bancos sobem e o mercado não está indo para algum lugar. Mas você tem muita ação menos importante para o Ibovespa até, né, de small caps e até de middle caps, que estão tendo uma variação bem grande, né? Na segunda-feira a maior parte dessas variações foi para baixo. Pomo caiu bastante, Rapt 4 caiu bastante, as empresas ligadas à siderurgia caíram bastante. E ontem aconteceu o contrário, né? Pomo subiu bastante, chegou a estar subindo 7%, não sei como fechou. A siderurgia também subiu bastante, só o que continuou caindo foram as empresas de construção civil, né? Mas as principais empresas se mexeram muito pouco, por isso que o Ibovespa está em consolidação, perfeito? Bom, a consolidação, aonde ela acontece, não é de fato uma coisa ruim. Eu vou explicar o porquê para vocês. A gente até estuda, né, retrações de Fibonacci, por quê? Quando você tem uma expansão do movimento, é muito provável que ele recue para ganhar força para fazer uma outra expansão.
Esse recuo, que a gente chama de retração também, né, é a tal da retração de Fibonacci. Você pega, mede o tamanho dessa expansão e projeta a partir do topo para baixo, é natural uma correção entre 38% e 61% do tamanho da onda anterior. Então, o que o mercado geralmente espera, o que geralmente acontece, o que tem uma maior probabilidade de acontecer? O ativo sai de 10 e vai para 15, volta lá para os 13 para ganhar força para ir para os 17 de novo, né? O que acontece com a gente nesse momento nós fizemos uma grande expansão, tá certo? Estamos consolidados, porque a gente não consegue cair, então a correção está acontecendo perto do topo e é muito mais provável, quando acontece isso, um novo rompimento a partir deste topo, ou seja, o movimento é tão forte, o movimento é tão intenso que o preço não se consegue sequer corrigir que seja 38% do tamanho do movimento anterior, né? Então isso aí acaba sendo uma coisa boa para o nosso mercado, né? Cria uma boa expectativa de daqui a pouco ganhar força, enfim, continuar subindo sem se importar aí com correção, com qualquer coisa desse tipo, tá ok? A gente não pode prever o futuro, a gente só pode trabalhar com as probabilidades. Quanto mais o mercado vai ficando nessa consolidação, mais condições de compra a gente vai criando em ativos que estavam muito esticados. É o caso já de Petrobras, é o caso de Vale. Deixa eu começar mostrando esses dois, porque são as que geralmente o pessoal mais pede. Ultimamente tinham pedido muito Eco Rodovias, né? Eco Rodovias deu compra na sexta-feira, eu até falei assim, poxa vida, isso aqui vai dar stop, né? Porque até o cachorro no meio da rua estava juntando dinheiro para comprar ações de Eco Rodovias, né? Mas tirando Eco Rodovias e agora essas micaiadas que todo dia me pede, de ativo que a gente até 15 dias atrás ninguém nem sabia que existia, né? Tem alguns ativos, Petro, Vale, alguns outros que estão ficando realmente muito interessantes e que vale a pena, esse sim, a gente fazer algum tipo de investimento, tá? Então, o que eu converso sempre com vocês, né? Eu sempre falo para vocês que é importante a gente pegar início de movimento. Quando a gente olha para esse gráfico, né, a gente percebe, por exemplo, que Petrobras tinha uma linha de tendência que foi rompida aqui, quando ela conseguiu superar aqui a região de 9,90. Esse aqui foi o início de tendência de Petrobras. Aí o que acontece? Ela lançou uma onda gigantesca aqui, né? Subiu 23%, quase 24%, em 11 pregões. E depois lateralizou. Por que essa lateralização é boa? Por quê? Bom, primeiro porque finaliza essa perna de alta, tá certo? O mercado ganha fôlego, né? Mesma coisa, eu brinco sempre com vocês, né? O avião sai aqui de São Paulo e vai para o Japão, tá certo? Então, São Paulo está aqui, né? E o Japão está aqui, tá certo? Só que o avião não sai daqui e vai até lá sem abastecer, sem trocar piloto, sem fazer algum tipo de verificação, sem ser limpo. Então ele precisa fazer uma parada no meio do caminho, é natural. Então o que o mercado está fazendo nada mais é do que ganha força, corrige, para ganhar força para chegar até o Japão novamente, né? E isso é importante que aconteça porque quando você tem um início de movimento, o seu stop está no fundo. Então quando esse movimento começou a acontecer, o stop estava aqui. É um movimento bem íngreme, não mudou o stop. Quer dizer, quanto mais sobe, menor é o alvo, maior é o risco. Se a Petrobras começar a se mexer a partir daqui de novo, o fundo dessa lateralização acaba sendo o stop. Quer dizer, o teu risco, que era tudo isso, tá certo? Que era desse tamanho aqui pelo menos, né, passa a ser menor. Você vai comprar aqui com o stop aqui embaixo, ao invés de comprar aqui com o stop a 1 km, 10 km, 50, 100 mil quilômetros de distância, tá certo? Então essa lateralização do mercado, por mais que seja chata para as operações day trade principalmente, né, porque no swing trade nem estão saindo operações, no day trade está extremamente chato porque o mercado não vai para lugar nenhum, é ótimo para que um monte de perna de alta que foi criada no último mês seja finalizada para a gente pensar em novas compras. Petrobras é uma das que não dá mais para deixar passar a oportunidade, né? Então ela, acima desse ponto aqui, que é por volta aí de 12,25, 12,30, fica realmente muito bonita, abre uma boa possibilidade a partir desse ponto, perfeito? A Vale, apesar de não estar tão bonita quanto a Petrobras, né? Aliás, ela está mais bonita porque ela já começou a perna lá atrás, mas não está tão bonita para comprar agora, né? A Vale acabou de romper uma linha de tendência que vem desde 2013, né? Tá vendo aqui?
desde aqui essa aqui é de 2014, tá? Mas o que é melhor, então pegando esse topo aqui também, é que se a gente coloca no gráfico semanal, a gente percebe que a gente consegue traçar outra linha de tendência, já pegando este topo aqui e este topo aqui, né? E percebe que vale mais um pouquinho para frente, né? Vamos ver aqui se está bem traçada. Deixa eu apagar essa aqui que está mais embaixo, que já foi rompida, só para ver se ficou bem no ponto. Tá aqui, ó. Então eu ligo o topo aqui com esse topo aqui e ela está chegando bem perto de uma linha de tendência também, né? Então voltando para o gráfico diário, né? É outra que só precisa deixar um ponto de stop e rompendo essa linha, para a gente não ficar com o stop aqui embaixo, e rompendo essa linha também pode dar uma belíssima oportunidade, tá ok? Então, fica muito atento, tá? Fica muito atento aí com essas condições, porque principalmente essas duas já começam a ter uma boa volatilidade, né? E para quem gosta muito de risco, né? Ultimamente a gente tem visto aí muita gente entrar em ações que não tem liquidez e que vem aí de quedas acumuladas durante 1, 2, 3 anos, onde perderam 90% e meio, 99,5% de valor, né? E são ações que são perigosas, principalmente porque 10% de variação nesses ativos acontece daqui para ali. E a partir daí esses mercados entram em leilão, né? Então se você realmente está disposto a correr grandes riscos, né? De repente, para esse momento, vale muito a pena você caminhar para o mercado de opções, onde você pode traçar inclusive estratégias que protegem teu capital, quer dizer, você sabe antecipadamente numa estratégia de opções quanto você vai perder e muitas dessas estratégias têm ganho ilimitado, né? É muito mais interessante porque você primeiro fica fora desses leilões que acontece durante todo o dia, né? E segundo, né, porque são opções de empresas que têm uma qualidade muito maior do que essas small caps, aliás, até menor que small caps, né, esses micos aí que não tem liquidez, que corre o risco de você estar investindo num papel que vai deixar de existir daqui a 1, 2 pregões, enfim, né? Então é uma maneira muito mais racional de correr riscos maiores se você achar que esse é o momento de correr risco maior, tá? Bom, algumas questões que aparecem nesse momento, né, no momento que o mercado estica muito, a gente precisa frisar aqui, né? Tem ações que são ações de boas empresas, até algumas aí que passaram por algum tipo de dificuldade nos últimos momentos, mas não deixaram de ser boas empresas. A gente pode até citar como exemplo a Magazine Luiza, que teve um momento muito difícil, mas já 2 balanços aí mostram uma recuperação incrível, né? O ativo ter subido muito não significa, primeiro, que a gente não teve oportunidade de comprar no início de movimento, não significa isso. E segundo, não significa que a gente não vai ter uma próxima oportunidade, né? A gente pode até dar exemplo com o Magazine Luiza, mas é um caso até mais antigo. A gente pode dar um exemplo muito mais próximo aqui de Goal, né? Hoje eu vejo, ou pelo menos nos últimos dias, né, a gente vê muita gente falando de Goal, quando que vai dar uma próxima oportunidade e tal, não sei o quê, e será que dá para comprar? A minha resposta sempre, olha, eu só compro perto da média, né? A Goal não está mais perto da média, ela já esticou, já subiu bastante. Na verdade, há 20 pregões atrás ela estava R$2 e agora está 3, né? Ou seja, subiu 50% no espaço muito curto de tempo, né? O fato de Igual ter subido não significa que, primeiro, a gente não pôde aproveitar essa oportunidade e, segundo, também não significa que a gente não tem mais nenhuma para pegar, tá certo? Em Goal, aqui neste mesmo programa e também no estudo de domingo, a gente tem o call de compra nela aqui, ó, quando ela rompeu essa linha de tendência, tá certo? Ou seja, esse movimento, ele pode ser aproveitado, opa, peguei a linha errada, tá? Esse movimento aqui, ele pode ser aproveitado, tá certo? A única coisa que eu acho é que a gente precisaria pegar o movimento, o início da tendência, porque é aqui que o risco é pequeno. Depois disso fica sempre muito difícil, tá certo? E aí, é claro, né, eu não sei se vai ter outra oportunidade ou não. Mas se for realmente uma tendência de alta, não precisa se preocupar em perder oportunidade, porque vão surgir outras. Cara, tira o zoom desse gráfico. Se isso aqui voltar para subir de verdade, olha de onde ela saiu, tá certo? Olha de onde ela saiu, né? Vou colocar aqui num gráfico semanal, só deixa carregar. Eita, deixa eu mudar aqui para ver se aqui vai.
está conectando, pronto, foi. Acho que Goal no gráfico semanal. Pois bem, está aqui. Olha de onde Goal saiu, né? Ela saiu aí de 2 anos atrás de R$22, né? Então qual que é a diferença de você entrar a R$3 com um risco gigantesco ou entrar a R$3,20, R$3,30 com um risco pequeno, né? Não tem nenhuma, né? Então, o que a gente não pode agora, a única coisa, né? Eu acho que a gente está, eu falei isso numa reportagem da Infomoney, né? Eu acho que esta pode ser a oportunidade da década, né? Até porque durante toda a década que a gente vive, nós tivemos sempre tendência de baixa, né? Então, se tiver tendência de alta, vai ser a primeira no médio prazo e provavelmente a única, né? Então, é até fácil de acertar que vai ser a oportunidade da década. O que a gente não pode, então, se a gente tiver razão em relação a isso, se o mercado realmente for subir, a única coisa que a gente não pode fazer é menosprezar o mercado simplesmente porque ele tem tendência por um tempo, né? A gente precisa cuidar sempre do nosso gerenciamento de risco, porque senão, se a gente afrouxar, se a gente ficar permissivo, se a gente aceitar qualquer tipo de risco para não perder a oportunidade, em algum momento a tendência vai falhar, nem que seja daqui a 4 anos. E é muito provável que você tenha um grande prejuízo, muitas vezes até maior do que o lucro que você teve acumulado num longo período, né? E é claro que para quem está assistindo o mercado subir pela primeira vez, pode ficar impressionado com isso e achar que agora tudo mudou, que nunca mais vai cair e que não precisa mais de stop, que pode comprar longe das médias ou qualquer coisa como essa. Agora, para quem tem um pouco mais de experiência e já viu o mercado cair após 6 anos de alta, como aconteceu em 2008, sabe quanto é difícil e complicado, né, você afrouxar no seu gerenciamento de risco, né? Muita gente que ganhou muito dinheiro com a alta de quase 6 anos, devolveu tudo em alguns meses com a queda do mercado. Então é sempre essa atenção que a gente quer chamar de vocês. Eu imagino que se a gente vier realmente para uma alta de 3, 4 anos, como muita gente espera, inclusive eu, né, torço para que isso aconteça, eu vou ter que repetir esse discurso aqui uma centena de vezes, né? Eu vou preferir sempre falar da disciplina, da questão do stop, porque eu sei que em algum momento, quando isso virar, quem segue esse tipo de coisa pode até ter ganho menos enquanto o mercado subia, mas vai sair estopado no momento certo e até vai aproveitar de uma venda, de uma eventual venda que vier acontecer depois, enquanto quem se esqueceu disso no meio do caminho vai acabar perdendo tudo que ganhou e geralmente com juros, né? O mercado sempre cobra quando você não o respeita com juros, perfeito? Bom, dito isso, vamos lá responder as perguntas de vocês. Começando aí com o Santos, que está comprado em Magazine Luiza. Santos, parabéns aí. Essa aí está subindo já há bastante tempo, né? Rompeu uma linha de tendência que vinha incomodando o ativo, ela ficou 20 dias de lado, né? Assim como está acontecendo com Petro e Vale. Dá uma olhada no gráfico aqui, né? Uma linha de tendência velha, né, antiga, olha, que vem lá do começo da Magazine Luiza mesmo, lá de 2011, né, olha só. Ligando o topo de quando ela foi lançada no mercado, o topo aqui de 2012, ligando aqui ao topo de 2014, ela rompeu isso aqui. Se você principalmente entrou nesse rompimento aqui, belíssima sacada, belíssima operação. O que você precisa fazer aqui, cara, até porque ela está aí em franco movimento de alta, né, é ir cuidando dos stops, né, vai trabalhando o stop. Assim, é difícil colocar numa situação como essa stop no fundo anterior, que o fundo está aqui em 42, né, você não vai ficar aí com 30% de distância do preço, né, mas vale a pena você ir mudando o stop aí, obedecendo um critério que você pode desenvolver. Eu gosto, em ativos com menos volatilidade, de colocar, por exemplo, se a gente está falando de Itaú, de Bradesco, de Petro, de Vale, 3% abaixo do preço de fechamento já está de bom tamanho, né? Agora, de repente, pode valer a pena você pensar aí em botar o stop aí 6, 7, 10% abaixo do preço de fechamento, né? Sempre abaixo da mínima do que no anterior, por exemplo, abaixo de 52,50, e deixa andar, tá certo? É o que as pessoas às vezes confundem, tá? Não é porque a gente é mais cuidadoso que você não vai surfar uma grande onda de alta, né? Então, para quem fez a última compra aqui nesse rompimento, o cara vai surfar a onda de alta, ele só teve paciência para tentar pegar no ponto certo, né? E parabéns pela operação, tá ok? Comprado em swing em Petro em R$12. Storelli,
veja só, a Petro está vivendo um momento de consolidação. O mais importante agora é você tentar um stop, já pensar nesse stop. Abaixo de 11,60, eu acho que não vale a pena ficar e pagar para ver. E torcer para ela romper 11,30. Acima desse ponto, eu acho que a Petro já acumulou e já reabasteceu esse avião dela para ir muito mais longe, tá? Só precisa romper exatamente este topo, tá? Vamos lá, comprada em GGBR4. GGBR4, bom, vamos lá. Um ativo também que rompeu uma linha de tendência, deu uma belíssima entrada aqui nesse início de operação, né? Neste ponto aqui, no início da tendência. Subiu com bastante força, testou o topo anterior, encontrou dificuldade. E eu acredito que você pode já pensar num stop abaixo de 8,08, Flávio, tá? Eu acho que abaixo desse ponto a coisa desanda. Não vale a pena manter a operação, tá? E torcer com muita força para o rompimento aí de 8,60, 8,60, 8,70, né? Eu acho que é esse o ponto que, se rompido, que pode trazer essa muito mais para cima, tá ok? Vamos lá. Bom dia, comprado em BBDC4. Eu ainda não estou comprado, mas gostaria muito de comprá-la, né? Também parece com Petro e com Vale, né? Tá vivendo aí uns 20 pregões já de consolidação, né? Então o avião saiu de São Paulo, foi até Los Angeles, tá certo? Andou de lado aqui, reabasteceu, né? E tá pronto para ir para o Japão novamente. Tomara que a gente... Primeiro, tomara que ele vá, né? Tomara que o avião não encalhe, né? E segundo, tomara que a gente esteja aqui tradando na hora que tivermos o rompimento desses 29,30, porque eu acho que tem aí uma boa possibilidade de compra, tá? Se você já está comprado, um stop seria exatamente esse stop que eu sugeri aqui para essa operação. Stop abaixo de 27,53 já é o suficiente aí para tentar pegar esse ativo, tá? Vamos lá. Sula 11, comprada, poderia fazer uma análise? Claro, Sula 11. Eu estava viajando, né? Mas isso aqui deve ter sido... Eu estava de férias, viajando de férias, né? Senão parecia que eu estava sem prestar atenção, né? Isso aqui deve ter sido balanço, né? Ela subiu bastante, era uma ação que estava aí rompendo o fundo, né? De repente amanheceu com gap de alto, subiu bastante. Bom, mas enfim, se está comprada, né, eu acho que o stop já está bem definido nessa região aqui abaixo de 17,89 e se tiver que ir para cima, deixa andar. Tá? Talvez tenha uma dificuldade até os R$19, mas principalmente para cima disso tem uma boa possibilidade. Tá? Comprada em Elet 6, Elet 6, vamos lá. Elet 6 foi sugestão minha nesse início aqui de movimento, né? Quando ela rompeu, se não me engano, 22,31, né? Eu já pensaria no stop bem mais acima, tá? Talvez na mínima de quinta-feira já seja aí um bom stop para ela, abaixo de 23,75, perfeito? Eu acho que já dá para pensar em cair fora do ativo se ele cair abaixo disso, né? Mas deixa andar, né? Elet 6, toda vez que consolidou por um tempo e fez um rompimento, como aconteceu aqui, depois como aconteceu aqui, depois agora como aconteceu aqui, ela andou bastante depois disso, então eu acho que o mais correto é deixar andar, tá? Ou seja, não precisa pensar em cair fora da operação simplesmente porque está com medo de que agora volte, nem nada disso. Deixa um espaço para o preço caminhar, tá? Klabin, vamos lá, KLBN 11. Faz tempo que eu não estudo Klabin para compra, né? Até porque ela teve tanto tempo aí olhando para baixo, que ficou difícil até da gente pensar aí numa compra com ela, né? Ela está aí, o setor sofreu bastante aí a partir do começo do ano, né? Enfim, por uma coincidência de ter tanto o ativo que vende quanto o dólar vindo para uma queda forte, para ela menos até importante do que para a FRIB e para a SUSB, né? Mas enfim, ela acabou se atrapalhando. Mas o Klabin que vinha no alta bem forte no ano de 2015, enquanto o mercado só caiu, né? Agora ela corrige até menos do que FIBRE e SUSB, né? Mas vamos lá, a gente poderia traçar até duas linhas de tendência aqui para a Klabin, né? Essa mais de médio prazo e essa aqui mais de curto prazo, tá? Ou seja, ela está muito próxima de romper essa linha de tendência de curto prazo. O difusor
né, já está cruzado para cima. Então tem uma boa possibilidade dela rompendo essa região de 16,90 andar bastante. A única pane é exatamente o stop, né? O stop está bem longo, o stop que eu enxergo para ela é abaixo de 15,46, tá? Então precisa aqui nesse caso correr um risco um pouco maior do que normalmente se corre numa operação de swing trade, tá ok? Vamos lá. A gente já falou de Vale, depois tem uma pergunta aí de CEMIG 4. CEMIG 4. Eu não sei se Elson, sempre coloque se você está comprado ou vendido, se você quer comprar ou vender, senão eu não sei o que você quer de CEMIG 4. Assim, eu acho que para quem está comprado já pode pegar o stop e trazer para baixo desse fundo, abaixo de 9,19, e para baixo disso já começa a se complicar e não vejo compra papel, tá? Comprar BIF 3, vamos lá, comprar BIF 3. O BIF 3 já está aqui nessa consolidação há mais de 20 dias também, né? Eu acho que é bem simples a situação de BIF 3 aqui, ó. Vem aqui, coloca uma linha perto desses R$10. Vale a pena comprar no rompimento dessa linha, né? Porque por enquanto o que a gente tem aqui é falta de tendência, né? E aí você apostar na falta de tendência para comprar agora, para se adiantar, não vale a pena, né? A chance de você tomar um stop acaba sendo muito grande, né? Então vale muito a pena aí você ficar atento com esse rompimento dessa região. Acho que só a partir daí que acaba valendo a pena, tá? ITSA 4 para compra, é o pedido do Otávio. Otávio, ITSA 4 para compra, muito bom, vamos lá. Eu não gosto de ITSA 4 para compra agora, né? Agora há pouco ela estava no início de movimento, né? Tinha um fluxo de compra quando ela rompeu aqui essa região de 8,48 para cima, tá? Agora o que acontece? Ela está com fluxo invertido, ela está descendo, né? Então não vale a pena pensar em compra agora não. Eu acho que aqui a gente precisa ter um pouco de paciência para enxergar a próxima entrada, tá? Hoje é dia de ficar ligado no Telegram. Vamos lá. Profarma para compra, PFRM3. Essa aqui eu não olho quase nunca, né? Tem uma liquidez muito pequena. Eu também não enxergo... primeiro, não enxergo um ponto de compra, né? Ela está passando por uma correção, mas precisa de romper um topo dos 60 minutos para valer a pena, né? E mesmo quando for comprar tem que tomar muito cuidado com a questão aí dos stops, né? Ver se ela tem liquidez suficiente para você estopar a quantidade de operação, tá? Vamos lá. Bom dia, quero comprar ações hoje. Qual devo comprar? Bom, você não precisa, cara, esse tipo de coisa, cara, não dá para usar na análise técnica. Né? Se você está procurando comprar ações hoje, mas tem que ser hoje, não pode ser amanhã nem depois, você precisa pensar aí num outro tipo de investimento que não utiliza análise técnica, né? Apesar do gráfico de análise técnica ser preço por tempo, né? O tempo para a gente é o menos importante, né? O que vale para o analista técnico é o preço, né? Então a gente compra tendência, ou seja, se o preço sobe ao longo do tempo, a gente está sempre pensando em compra, e se cai ao longo do tempo, a gente está sempre pensando em venda, né? Mas o tempo necessário para que determinada ação passe a ficar interessante, só Deus consegue dizer. A gente não consegue te indicar nada para hoje, né? Mas a gente pode te mostrar pelo menos aí uns 15 ativos que, se hoje chegarem e atingirem um determinado ponto, elas ficam interessantes para compra, tá? Esses ativos eu apresento sempre para vocês no domingo, aqui na Infomoney TV, no estudo que a gente faz há quase 6 anos, chamado Estudo de Domingo. Geralmente na segunda-feira também pela manhã eu abro o meu programa falando sobre eles. E essa lista com os pontos de compra, stop e alvo ficam à disposição de todo mundo lá no site da Clear, inclusive para quem não é cliente. Então deixa eu ensinar o caminho para que vocês possam acompanhar lá, tá? Você entrando no site da Clear, clear.com.br, você vem aqui nessa aba Trading Room, clicando aqui você vem em Visite a Sala de Análise, você clicou aqui, você vai precisar colocar apenas o seu nome, tá certo? Então vem aqui, coloca o nome, clique em Login, tá? Vai rodar uma plataforma em Java, que
que vai abrir duas salas, né? Uma primeira onde eu fico lá durante todo o pregão, analisando ativos, falando dos swing trade, mas também de operações day trade. E uma segunda sala, onde temos uma planilha que durante todo o pregão fica lá com os pontos de compra, de stop, de alvo, justamente para que vocês consigam entender o que o analista aqui está pensando, quais são os pontos, independente se vai ser hoje, amanhã, depois, quando esses pontos forem alcançados, a gente vai pensar nessas operações, perfeito? Aliás, por sinal, já deu meu horário, 9h40 da manhã, eu estou indo para lá, e quem tiver tempo aí para ficar durante o pregão acompanhando o mercado, eu convido para ficar lá comigo. Eu hoje, na parte da tarde, não estarei lá, eu tenho uma reunião por volta das 3 horas da tarde, mas até 1h30, 2 horas eu estou por lá e espero aí recebê-los para a gente falar bastante sobre o mercado, perfeito? Desejo a todos um excelente dia de trades e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta a partir das 9 aqui no Bom Dia Mercado. Tchau e até lá!